Oi pessoal, eu sou o Liber, este é o Kitnet HQ e aqui temos Jamba. Hoje Kitnet HQ especial fitoterápicos. Jamba é um livro do Daniel Paiva publicado pela editora Brasa, que basicamente vai contar a história do cânhamo, da erva, da cannabis, da maconha aqui no Brasil. Não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Eu adquiri esse exemplar aqui com o pessoal da Brasa na Bienal de Quadrinhos que teve ano passado, né? Bienal de Quadrinhos em Curitiba, que tá o meu autógrafo bacana do Daniel Paiva, né? E a gente vai ver aqui. Putz, o livro é, cara, acabamento gráfico para variar, impecável, né? Isso daí não se discute. Papel pólen e a impressão é feita nesse verde, né? Esse verde escuro, assim. Então, tudo a ver com o assunto. E o que o Paiva vai fazer? Aqui a gente tem alguns textos de apresentação, né? Alguns comentários. E o Paiva começa contando a história da erva da perspectiva dos orixás, que eu achei muito legal, assim, né? Então, Ossain, o orixá patrono das plantas e das folhas, né? Ele tinha... ele cuidava de todas as plantas. E, cara, chás, plantas, ervas medicinais são muito importantes. Então, o Xangô achava que era injusto que o Ossain cuidasse de tudo sozinho. O que o Xangô vai fazer é um plano para tentar tirar as ervas do Ossain, só que o plano falha. O Ossain recupera as ervas, né? Todas de volta, assim, ou a maior parte delas, e daí ele mesmo decide, pô, já que isso deu problema, eu vou dividir entre os orixás as ervas. Aí vai mostrando cada erva ficando com um determinado orixá, né? Oxalá ganhou plantas com branco aveludado, Ogum, orixá guerreiro, ficou com a folha em forma de espada, né? Espada de São Jorge lá, Iemanjá com olho de Santa Luzia, Xangô e Ansan com as folhas de cor vermelha, bacana. E a erva? E a jamba, com quem que ficou? Ficou com o Exu, o orixá da comunicação, da tradução, orixá mensageiro entre dois mundos. Entre outras plantas, ficou com a jamba, o Exu, né? E essa aberturinha, essa pequena história aqui, já me cativou e eu achei muito legal relacionarem a erva com o Exu. E eu achei mais bacana ainda, porque o meu conhecimento da cultura afro é muito baixo. Então eu nunca tinha ouvido falar que o Exu também era o orixá da comunicação, da tradução, o mensageiro entre dois mundos. Eu achei isso muito bacana, assim, né? E segue daí para a história principal. O que vai ser? Nós vamos acompanhar a trajetória de um jovem morador da favela, né, que é autuado pela polícia por estar usando um boné com símbolo de maconha, né? Então a gente vai ter aqui a truculência normal, que não devia ser normal, né? Não devia ser aceitável, mas você vai ter aqui um ato truculento, o jovem vai ser preso, eles vão plantar na bagagem dele um lote, um flagrante, né? E à medida que a gente vai acompanhando a história desse jovem, a gente vai acompanhar aqui a história da erva, da cannabis. Então, desde as primeiras representações encontradas, documento escrito, né, o ideograma chinês de 2700 a.C., né, ele vai explicando coisas curiosas, tipo, o material era feito em cima de fibra de cânhamo, né? O cânhamo, ele também vai explicar pra gente, né? O cânhamo é um anagrama de maconha, né? E ele mostra principalmente na época medieval, a época dos descobrimentos, Renascimento, como essa erva era vista, como ela era aplicada. Não no sentido só de você consumir para se drogar, né? Mas também, principalmente no sentido assim de aplicações práticas, produzir papel, produzir tecido, produzir cordas, né? E ele vai explicar pra gente que daí essa erva chegou no Brasil justamente com o trabalho, né, dos colonizadores, né? E é muito bacana porque ele vai alternando então esse aspecto histórico com
o momento do nosso personagem, que vai sendo autuado, vai sofrendo uma série de agressões, vai sendo preso, então fica escancarado o racismo. Só que ao mesmo tempo que ele mostra essa situação de hoje, ele vai mostrando as origens, a relação com a escravidão, né, com o escravagismo, né? No Quilombo dos Palmares, né, nos quilombos, como que essa erva também era plantada junto com outras, né? O uso, como que a erva passou, né? A questões religiosas da aplicação, né? Como passou para os indígenas, como foi uma erva que foi cultivada, como ele diz, né, para os 3 grupos, né, que constituíram o nosso país, né, o colonizador branco, o negro escravizado, o indígena escravizado, né, e ele vai mostrar daí, aos pouquinhos, tanto o uso da erva numa perspectiva mais religiosa, espiritual, ou mesmo lúdica, de prazer, e esse é um aspecto que eu acho muito interessante, porque a gente fala muito da erva, fala da legalização, mas tenta justificar de uma perspectiva pragmática. É medicinal, é não sei o quê. E tem um menosprezo pelo aspecto de lazer, que constitui também o uso da erva, né? E, enfim, ele vai pegar todos esses aspectos e vai reconstruir aqui em diversos momentos, com diversas histórias. Então ele vai contar do Gilberto Gil, vai contar da Rita Lee, casos que ela foi presa porque estava com maconha. O Gilberto Gil, história de quando ele foi preso porque estava com maconha. Aí vai ter todo o discurso, né, de como que começou a criminalização, como que o pessoal começou a achar que era prejudicial, e isso tudo vai começar principalmente com a chegada da família real aqui, né? Mas principalmente no século XX, já início do século XX. Ele vai falar lá de um cidadão, médico brasileiro, o Dr. José Rodrigues, que foi apresentar um trabalho sobre os efeitos e males do vício da maconha. E a gente vai perceber que foram os brancos que trouxeram, os brancos que enfiaram, os brancos que usaram e os brancos que decidiam que não podia mais. Por quê? Porque as pessoas estavam usando e as pessoas eram felizes usando. Então, felicidade é uma coisa que você não pode permitir, né? Principalmente a felicidade incomoda especialmente os cidadãos de bem, né? Pelo que a gente vê. Então a gente vai ver um monte de descrições de sintomas, mas tinha mais uma questão de moralização e, como eu vou dizer assim, moralização e controle, né, proibição, que moveram essa proibição, né, do que necessariamente uma preocupação em estudar efetivamente os efeitos que se tinha. E com todo o efeito que teve, toda a guerra às drogas, a maconha continuou circulando culturalmente, tanto do ponto de vista de culturas afro, né, como no samba, como nas músicas, como circulação geral. E daí tu vai vendo isso acompanhado da história desse protagonista aqui, que vai sendo preso, vai sendo colocado num sistema carcerário. Enfim, o trabalho do Paiva é sensacional. E é muito bacana que aqui no final a gente vai ver as referências bibliográficas, que eu acho muito interessante. Então ele não tirou do ar, né? Ele tirou de um monte de pesquisas, de livros, de estudos, de recuperação, e está tudo relacionado aqui no final. Então é um trabalho que é muito bem embasado, é um trabalho muito bacana. A linguagem, o desenho do Daniel Paiva, ele é simples, né? Ele brinca, atua, circula no campo ali da arte, dos quadrinhos independentes, underground, né? Ele não está necessariamente preocupado com um desenho anatômico no Marvel Way, e eu acho que isso combina muito bem com a proposta dele, com o trabalho dele. Eu acho que o desenho dele dá conta aqui, casa muito bem com o material, mas o que eu mais curti nesse trabalho é o modo como ele conta a história desse nosso personagem, explica e deixa muito bem claro os problemas raciais, os problemas sociais do nosso país, a desigualdade, a perseguição, né, a opressão, e como ele coloca a história da maconha nessa perspectiva, fazendo uma série de relações, de desenvolvimento. É um trabalho muito bacana. E a outra coisa que eu achei muito legal é que ele não é linear.
ele vai voltar várias vezes, vai contar episódios, às vezes ele tá falando da maconha no Renascimento e de repente ele pula para contar o caso da Rita Lee em 1980 e daí ele volta e vai. Tipo, tem uma lógica, mas o jeito como ele entremeia a cronologia não prejudica o entendimento e torna ainda a obra mais interessante. Então, eu achei muito legal, super recomendo, principalmente para se informar, né? Eu acho que é um livro assim que é bem legal para você ter como referência mesmo. É um documentário em quadrinhos, que é um material que eu acho muito legal. Tem a dramatização, tem uma consciência, um levantamento de problemas que eu acho muito pertinentes. E é um livraço, ponto para Brasa, né, que tá mandando muito bem, né? E parabéns pro Daniel pelo ótimo trabalho, gente. Então, esse foi o Kitnet. Esse é o livro da semana, né? A minha dica da semana. Hoje é quinta, amanhã é sexta, o Escama tá aí com mais uma dica para vocês. E aos pouquinhos a gente tá voltando aí com o ano, montando as coisas e tal, né? Em breve eu vou trazer mais umas coisas aí, mais umas ideias e umas explicações, assim, de onde estivemos, o que aconteceu no ano passado. O pessoal adora, né, falar do passado. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Jamba! E por hoje é só. Valeu, galera. Até a próxima.